Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui novamente reunidos para a proclamação do Santo Evangelho do dia. Hoje, dia 3 de agosto de 2021, vamos iniciar com a saudação inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, vamos proclamar o Santo Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de suas vestes. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de Mateus, Jesus, depois de saciar as multidões, ele se despede deles e pede que todos voltem às suas atividades. O povo para suas casas, os discípulos para a missão, e ele sobe ao monte para ficar sozinho, para rezar, repor suas energias, conversar com o Pai, porque naquele tempo era muita gente necessitando de apoio, de uma palavra, de oração. Então Jesus atendia a todos com muito carinho e destreza. E ele ficava cansado, como todos nós, durante nosso período de trabalho árduo. Então, o que Jesus sempre fazia? Gostava de ficar sozinho, rezando. E depois que ele ficou esse período afastado, já tinha pedido para os discípulos entrarem na barca e irem para o outro lado do mar, ele foi ao encontro deles. E eles, quando o viu, não reconheceram Jesus e acharam que era um fantasma e já ficaram preocupados e gritaram. Jesus falou: "Não tenha medo, sou eu."
E os discípulos ficaram maravilhados quando viram Jesus e o reconheceram. E aqui eles disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Porque Jesus apareceu do nada para eles. E eles ficaram maravilhados. E após isso, Pedro quis ir ao encontro de Jesus. Só que Pedro não conhecia ainda sua verdadeira fé, sua força. Foi, mas ficou com medo e começou a afundar. E Jesus o repreendeu. Jesus o censurou pela sua fé inconstante. Jesus quer pessoas firmes e fortes na fé para poder fazer maravilhas como ele fez. E quando chegaram em Genezaré, os habitantes já o reconheceram e já foram avisar a todos do vilarejo sobre a sua presença. Porque naquela época tinha muitos doentes, muito coxos, cegos. Então eles já sabiam dos poderes de Jesus e iam atrás dele para serem curados. E o que eles pediram a Jesus? Mestre, deixe que toquemos apenas em suas vestes e que fiquemos curados. E era o que sempre Jesus dizia: a sua fé te curou. Então, todos que o tocavam com fé, coragem, ficaram curados. Jesus ajudou a muita gente. Jesus era dedicado ao reino de Deus. Então, temos que agradecer a Deus por tudo, a Jesus por tudo o que ele fez às multidões. Saciava eles com as suas orações, com as suas multiplicações de pão. Jesus sempre estava ali para ajudar no que eles precisavam e sempre demonstrava a sua força em tudo, como ele tinha poder sobre a natureza, poder sobre a cura. Jesus está ao nosso lado para nos dar força. Não tenhamos medo, tenhamos fé para podermos seguir nosso caminho com Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, se Deus permitir. Fiquem com Deus. Amém.